Eu nunca imaginei que o som da água pudesse doer. Mas naquela manhã, cada gota era um golpe. Os meus quadros, os meus cadernos, tudo o que eu tinha criado durante meses, estava agora espalhado pelo chão do meu ateliê. Encharcado, torcido, dissolvido em cores sem nome. O cheiro da tinta misturava-se com o da umidade e da derrota. E no meio do caos, estava ele, o meu irmão, com a mangueira na mão, sorrindo. Anda lá, Luísa, disse ele com aquele tom meio trocista. Pensava que dizias que a arte era expressão. Isto é só uma nova técnica, expressão líquida, riu-se. E aquele riso foi pior do que a água. Arruinaste tudo, murmurei. Sentindo a garganta apertar, és tão dramática. Respondeu, é só papel e tinta, mas não era. Era a minha vida. Quando a minha mãe apareceu à porta, por um instante pensei que fosse defender-me. Mas ela nem levantou os olhos do tablet. Luísa. Talvez seja um sinal. Devias concentrar-te num trabalho de verdade. Como o teu irmão, trabalho de verdade. Essas palavras caíram sobre mim como o som seco de um portão a fechar. Olhei para ela. Para o meu irmão. Para o chão que antes era o meu futuro. E percebi. Eles nunca tinham acreditado em mim. Nunca, se o teu sonho se desfaz com um balde de água. Continuou a minha mãe. Talvez nunca tenha sido um sonho de verdade. Senti as lágrimas arderem nos olhos. Mas não chorei. Porque era isso que eles queriam ver. O meu pai entrou nesse momento. Ainda com o nó da gravata meio solto. Olhou para os quadros destruídos e depois para mim. Suspirou. Talvez esteja na hora de crescer. Luísa. O trabalho a sério não se derrete quando se molha. Foi ali. Entre as poças de tinta e as palavras que cortavam mais do que lâminas, que percebi uma coisa. Eles não viam o meu valor porque tinham medo dele. O medo de quem nunca ousou criar. O medo de quem precisa destruir para se sentir forte. Peguei num dos cadernos encharcados. As páginas colavam-se umas às outras. Mas eu ainda conseguia ver traços. Sombras. O começo de algo. E foi aí que me lembrei de algo que a minha professora de artes dizia. A arte não morre. Transforma-se. Fechei o caderno devagar e senti uma centelha. Pequena. Quase invisível. Mas viva. A água tinha levado as minhas obras. Mas não tinha levado a minha coragem. Naquela noite, enquanto todos dormiam, fiquei sozinha na garagem, a observar o reflexo das lâmpadas nas poças de tinta. Pareciam pequenos universos, distorcidos, mas ainda belos. E percebi que talvez o que eu precisava não era reconstruir o que tinha perdido, mas reinventar tudo. Peguei no computador. Liguei o disco externo onde guardava cada processo, cada time-lapse, cada nota de voz que gravava sozinha enquanto pintava. Durante meses, eu tinha registrado tudo, sem saber por quê. Agora eu sabia. Talvez o que eles chamam de destruição. Murmurei seja apenas o começo de outra forma de criar 18 horas. Era tudo o que eu tinha. O chão ainda cheirava a tinta seca e arrependimento. O relógio, pendurado na parede manchada, marcava cada minuto como se me provocasse. Cada tique era uma pergunta. Vais desistir agora? Eu sentei-me no meio dos destroços. O silêncio era tão espesso que quase doía. Fechei os olhos, e por um segundo, vi o rosto da minha mãe a repetir. Trabalho de verdade. Luísa. A raiva subiu devagar. Quente. Controlada. Quase serena. Não era ódio. Era algo mais fundo. A necessidade de provar a mim mesma que eu não era o fracasso que eles viam. Levantei-me. Limpei as mãos sujas de tinta e liguei o computador portátil. O ecrã piscou. Fraco. Como se também estivesse cansado. Conectei o disco externo. E ali estavam eles. Os ficheiros que ninguém sabia que existiam. Cada pintura. Cada traço.
Cada som do meu pincel raspando o papel, tudo guardado. Timelapses. Gravações de voz. Notas de cor. Mapas de sombras. Era o meu diário secreto. O meu verdadeiro trabalho. Comecei a abrir as pastas, uma a uma. O som do clique era quase um mantra. Enquanto as imagens apareciam no ecrã, o meu coração batia mais rápido. Era como ver a minha alma renascer em pixels. Mas o destino, às vezes, gosta de testar quem já está no limite. O computador congelou. O cursor parou. E um ecrã azul apareceu. Cruel. Frio. Por um segundo, pensei que o universo estivesse a rir-se de mim. Soltei um grito. Bati nas teclas. Tentei reiniciar. Nada. Encostei a cabeça ao teclado e deixei que as lágrimas caíssem. Tinha chegado ao fim, outra vez. Foi então que ouvi um som familiar. O som de uma gravação antiga, a tocar sozinha, vinda do disco externo. A minha voz: não pintes para ser amada. Pinta para existir. Levantei a cabeça devagar. Aquela frase era de mim para mim. De uma versão antiga, cansada, mas ainda teimosa. E nesse instante percebi: o fim só existe quando a gente decide parar. Peguei num caderno seco. Comecei a rabiscar freneticamente um novo conceito. Não seria uma exposição de quadros. Seria uma exposição de presença. O público não veria apenas arte, iria senti-la. As linhas que se transformavam em cor, a cor que virava movimento, o movimento que se tornava silêncio. Tudo projetado em paredes nuas, acompanhado pelas gravações da minha própria voz. A galeria ainda esperava o caminhão com as obras. Eles não sabiam que, em vez de um caminhão, eu traria um laptop e um punhado de cabos. As horas seguintes foram um borrão de ação e desespero. Renderizei vídeos. Testei projeções. Sincronizei áudio. As minhas mãos tremiam. Os olhos ardiam. Mas havia uma paz estranha dentro de mim. A paz de quem já não tem nada a perder. Às 6 da manhã. O sol entrou pelas frestas da garagem. Os reflexos dourados batiam nas poças de tinta seca e faziam-nas brilhar. Como se o desastre de ontem tivesse decidido pedir desculpa. Fechei o computador. O protótipo estava pronto. Peguei na mochila. Enfiei o laptop. Os cabos e uma pequena escultura de resina que eu tinha feito meses atrás, uma figura humana quebrada ao meio, mas de pé. Seria o centro da exposição. Eles acham que destruíram o meu trabalho. Mas o que destruíram foi apenas o plano que tinham para mim. Olhei para o relógio. 8h47. A inauguração era às 11. Não tinha tempo para medo. No caminho para a galeria, o coração batia mais rápido do que o motor do táxi. As ruas ainda meio vazias. O vento frio de Chicago a entrar pela janela. Olhei o reflexo no vidro, os olhos cansados, mas vivos. E percebi que, talvez pela primeira vez, estava a ver quem eu era realmente. A curadora Michelle estava à porta quando cheguei. Os olhos dela regalaram-se, Luísa. Graças a Deus. Onde está o caminhão com as peças? Não vem, respondi. Trouxe outra coisa. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Como quem tenta decidir entre o pânico e a esperança. Temos 1h30 até o público chegar. Achas que consegues? Não sei, sorri, mas vou tentar enquanto eu montava os cabos. O relógio continuava a contar. Mas, pela primeira vez em muito tempo, o som do tempo já não me assustava. Cada segundo era uma pincelada invisível. Um traço novo. E quando o último fio ficou ligado, desliguei a luz principal e deixei o espaço mergulhar na penumbra. As paredes nuas tornaram-se uma tela viva. E eu, uma pintora de luz. Fechei os olhos e murmurei. Agora, que comecem a ver o que eu senti. O relógio marcou 10h59. As portas iriam abrir em 1 minuto. O impossível estava pronto.
As portas abriram às 11 em ponto. Durante alguns segundos, ninguém falou. A sala estava quase às escuras. Apenas uma pulsação de luz respirava nas paredes. Lenta, como um coração cansado que aprendia a bater outra vez. 4 paredes nuas tornaram-se pele. Nelas, as linhas de grafite começavam tímidas, tremendo, até se encherem de cor. A cor alargava-se em ondas. Por fim, transformava-se em movimento, e o movimento, curiosamente, voltava ao silêncio. No centro, a minha pequena escultura de resina, quebrada, mas de pé. Recebia o primeiro facho de luz como quem recebe um perdão. Os pedestais brancos seguravam auscultadores. Cada par tinha a minha voz. Não a voz triunfante do fim, mas a voz falhada do processo. O respirar acelerado quando a tinta borra. O desespero baixinho quando o papel rasga. O murmúrio que repito para mim mesma. Não pintes para agradar. Pinta para existir. Eu fiquei escondida atrás da divisória técnica. Meio corpo na sombra. Os dedos ainda manchados de ciano. Senti o velho medo erguer-se, o medo de que rissem. De que dissessem, isto não é arte. De que fossem embora antes de perceber. Por um instante, a voz do meu pai atravessou-me como um eco. Trabalho a sério não se derrete com água, mordi o lábio. Deixei tocar. A primeira visitante, uma mulher de cerca de 40. Cabelo preso. Casaco que já viu invernos, aproximou-se de um pedestal, pousou as mãos devagar, como se pedisse licença à minha história. Colocou os auscultadores. Os seus ombros estremeceram ao ouvir a minha respiração no fone. Ficou imóvel, olhos no chão, e eu via engolir em seco. Quando tirou os auscultadores, os olhos brilharam. Como se alguém me dissesse aquilo que eu nunca consegui dizer em voz alta, murmurou. Obrigada. Um casal idoso ficou diante da projeção, onde a linha se transforma em cor. O homem segurou a mão da mulher com força. Ela sussurrou algo que eu não ouvi. Ele acenou. E os dois ficaram ali. Longos minutos. A olhar para o nada que virava memória. E para a memória que virava cor. A certa altura, a mulher levou a mão ao peito, como quem reconhece um lugar que perdeu. Um crítico entrou com um bloco e uma pressa profissional. Anotou qualquer coisa nas primeiras imagens. Depois parou. Baixou o bloco. Aproximou-se da escultura. Inclinou a cabeça. Não escreveu mais nada. Michele aproximou-se de mim na penumbra e apertou-me a mão, um gesto pequeno e enorme. Os seus olhos diziam continua, como se acalmassem a criança dentro de mim que ainda espera uma aprovação que nunca veio de casa. As projeções avançaram por capítulos. Gesto, fratura, água, respirar. Quando a água começou, ouviu-se, muito baixo, o som de pingos a cair. Algumas cabeças viraram-se instintivamente para o teto, como se a sala estivesse a chorar. A luz então recuperou cor. Deu-lhe outra pele. E o som transformou-se num metrônomo calmo. A água, domesticada em tempo. A ferida, ensinada a contar. A minha voz continuava. Sem drama. Quase clínica. Como quem faz uma autópsia à própria dor. Pintar não me salvou. Deu-me língua. E com língua, pude finalmente dizer, basta. Houve quem chorasse sem vergonha. Houve quem fechasse os olhos. Apenas para ouvir. Um rapaz muito novo, talvez um aluno de artes exitosa, perguntou baixinho a um amigo. Como é que ela fez isto com tão pouco? O amigo encolheu os ombros. Talvez porque lhe tiraram tudo, eu, do meu esconderijo. Senti uma coisa estranha. Paz. Pela primeira vez. Não estava a defender o meu trabalho. O meu trabalho defendia-me a mim. As palavras da minha mãe, trabalho de verdade, perderam o dente. Tornaram-se ecos sem casa. No fim da sequência principal,
A luz ficou fixa sobre a escultura. Houve um silêncio longo. Inteiro. Quase um minuto de ninguém a querer profanar o que tinha acontecido. Depois veio o som mais bonito que já ouvi. Não o aplauso em si, mas o primeiro par de mãos a bater. Hesitante. Seguido de outro. E outro. Até a sala inteira se levantar. Um aplauso de pé. Não ruidoso, mas profundo, desses que nascem do peito e sobem com cuidado. Michele levou-me discretamente para o corredor lateral. A sua voz estava entre o riso e o choro. Luísa, já pediram 3 reuniões privadas. E há alguém que diz vir de uma instituição grande. Quer voltar amanhã. Eu assenti. Muda. Não era só alegria. Era alívio. Era uma espécie de justiça íntima que não precisa de tribunal. Quando regressamos à sala, vi telemóveis erguerem-se. Fotografias. Pequenos vídeos. Bocas a mexer sem som. Incrível, valente. Isto é novo. Senti vontade de agradecer um por um, mas apenas respirei. Uma jovem aproximou-se. Mão trêmula. Como se me pedisse autorização para existir ao meu lado. Parei de pintar o ano passado, porque disseram que eu era muito sensível. Hoje, acho que vou tentar outra vez. Eu sorri. Tenta. A sensibilidade é só outro nome para força quando descobres como usar ela. A sessão fechou com a sala novamente em penumbra. As últimas imagens voltaram a preto. E, antes de tudo se apagar, uma única frase projetou-se. Branca. Muito pequena. No canto inferior da parede. A arte não morre. Transforma-se durante segundos. Só eu e a escultura permanecemos. A resina, com as suas fissuras luminosas, parecia olhar-me de volta. Toquei no rebordo. Não era cura. Era caminho. Quando saí para o átrio, vi Michele ao telefone. A falar depressa. Do outro lado da sala, um homem de casaco de lã observava em silêncio. Cartão de visita entre os dedos. O seu olhar tinha a calma de quem está a decidir um futuro. E, do lado de fora das portas de vidro, uma sombra familiar atravessou-se. Perfil que eu reconheceria em qualquer tempestade. Queixo teimoso. Ombros direitos. Um sorriso que não é sorriso. O meu estômago contraiu. A luz do hall refletiu pérolas e um blazer demasiado rígido. A família. Respirei fundo. A sala ainda cheirava a salvação. Mas o mundo lá fora preparava outra prova. Eles entraram como se o espaço lhes pertencesse. Pérolas a brilhar no pescoço da minha mãe. O blazer rígido do meu pai. O queixo teimoso do meu irmão. A sala ainda cheirava a luz quente da exposição. O aplauso morria devagar no corredor. A minha mãe foi a primeira a falar, sussurrando o bastante para ferir. Luísa, isto que fizeste, estás a expor a família. As pessoas perguntam. Não percebes a vergonha? O meu pai ergueu o queixo. A voz a ferro. Estás a arrastar o nosso nome pela lama. Chega. Dylan encostou-se à parede. Braços cruzados. O sorriso que não é sorriso. Sempre a vítima. Quem te viu e quem te vê por um segundo. A velha vontade de me encolher apertou-me o peito. Mas não era a rapariga de ontem que estava ali. Respirei. Olhei-os um a um. Como se devolvesse espelhos. Eu não disse nomes. Respondi. Baixo, se as pessoas viram monstros, foi porque vocês fizeram barulho suficiente. A minha mãe riu. Seca. Que maturidade é essa? A artista dramática agora é filósofa antes que eu respondesse. Michele aproximou-se. Postura de quem protege um incêndio para que ele ilumine sem destruir. Precisamos de manter o profissionalismo. Se quiserem falar. É no escritório. Sem perturbar o público, o meu pai avançou um passo. O dedo a apontar como sentença. Ela vem conosco agora, os seguranças.
discretos até então. Endireitaram-se. Michelle manteve a voz baixa, mas firme. Ninguém leva a artista. E há outro ponto. Recebemos hoje de manhã um testemunho. Dylan endireitou-se. O sorriso a quebrar 1 milímetro. Testemunho do quê? Michelle mostrou uma folha timbrada. Relato de incidente. Uma assistente ouviu-o. Na noite do acidente. Dizer: vamos ver se ela aguenta agora. Temos também registros de segurança do corredor. O silêncio cortou o ar. O meu pai não olhou para mim. Olhou para Dylan. E por um instante, vi um medo pequenino nos olhos dele, não de culpa, mas de reputação. Isto é uma calúnia? Soltou a minha mãe. A mão a agarrar as pérolas como quem segura um argumento é um procedimento, corrigiu Michelle. Entregando outra folha, a partir de hoje. E por 6 meses. O Sr. Dylan encontra-se proibido de entrar nas instalações da galeria. Está aqui a notificação. Assinatura. Por favor, Dylan riu. Vazio. Procurando nos rostos um cúmplice que não apareceu. Não vou assinar nada. Um dos seguranças pousou uma caneta sobre a mesa baixa. Sem pressa, pode recusar. Fica registrado que foi informado. O meu pai voltou-se para mim. A procurar uma saída que o salvasse da humilhação. Se tinhas problema, resolvias em casa. Família não se expõe. Senti a raiva subir, não em gritos. Mas em clareza, foi em casa que destruíram o meu trabalho. Foi em casa que me disseram que o meu sonho não era trabalho de verdade. Hoje. Eu apenas mostrei o que ficou de pé. Ele ia responder. Mas o telefone vibrou nas mãos de Michelle. Ela ouviu. Assentiu. Tapou o microfone e disse-me baixinho: há um representante, quer falar contigo ainda hoje. É importante. Olhei por cima do ombro dela. Ao fundo do átrio, o homem de casaco de lã que eu tinha visto antes mantinha-se à distância. Calmo. Como quem ouve a maré antes de atravessar a ponte. Não era a hora desse encontro. Ainda não. Primeiro, eu precisava sobreviver à família. A minha mãe aproximou-se demais. O perfume a fingir doçura. Se queres ser alguém, aprende isto. Ninguém gosta de escândalo. Pede desculpa. Pedi desculpa tantas vezes dentro da minha cabeça que quase acreditei. Mas hoje não. Desculpa, por existir, perguntei. Ou por não morrer em silêncio. Dylan bateu palmas uma vez. Sarcástico. Parabéns. Conseguiste. Há jornalistas lá fora por tua causa, era verdade. Eu via sombras de câmaras para além do vidro. O sucesso, ao contrário do que prometem, não traz só flores, traz espelhos, microfones, ângulos. Olhei para Michelle. Eu falo, disse, mas não hoje. Não no vosso guião, a minha mãe bufou. O meu pai cerrou o maxilar. Dylan pegou na notificação. Leu 2 linhas. Tornou a pousar. Teimoso. O segurança limitou-se a abrir a porta lateral. Acompanhe-me. Por favor, ninguém gritou. Não era uma vitória de filmes. Era um ajuste de tectônicas. Enquanto os vi afastarem-se, a rigidez do meu pai, as pérolas da minha mãe, a tremerem um pouco. O pescoço do meu irmão, duro como um nó. Não senti triunfo. Senti luto. E, por baixo, uma paz muito pequena a nascer. Michelle voltou para perto de mim. Os olhos úmidos. Desculpa isto dentro do teu dia. Abanei a cabeça. Não foi dentro. Sempre fez parte. Ficamos algum tempo a ouvir a sala respirar. As pessoas continuavam a entrar. A sair. A voltar. Alguém deixou um bilhete no pedestal da escultura. Obrigada por me devolveres a minha própria voz. Guardei-o no bolso como quem guarda um fósforo aceso. O telefone de Michelle vibrou outra vez. Desta vez, ela passou-mo. Do outro lado, uma voz grave.
serena. Luísa, vi a tua exposição. Não quero falar de polêmicas, quero falar do teu trabalho. Tens mais para dizer? Olhei para as paredes ainda morno-luminosas. Para o chão, onde a sombra da escultura desenhava um mapa de fissuras. Sorri ao microfone. Com uma coragem nova a assentar no peito tenho, a voz continuou. Então, deixa-me propor-te uma coisa. Amanhã, sem imprensa. Um passeio pelo espaço. Chamo-me Thomas Hyland. O nome ficou a vibrar no ar como uma nota que não cai. Michelle levantou as sobrancelhas. Um sorriso de quem sabe o que a maré traz. Eu fechei os olhos por um segundo. A água de ontem já não me afogava. Agora, empurrava-me adiante. Quando devolvi o telefone, o átrio parecia maior. Não porque eles tivessem ido embora, mas porque eu tinha ficado. Inteira, sem pedir perdão. Na manhã seguinte, o céu de Chicago parecia mais leve. Ou talvez fosse eu que respirava diferente. Os jornais falavam de mim, a artista que transformou a perda em luz, mas não era isso que me importava. O que me prendia era o telefonema da noite anterior. Thomas Ryland. Colecionador. Fundação Hyland. Residências para artistas que sobreviveram à tempestade. A reunião foi marcada para as 4 da tarde. Sem imprensa. Sem plateia. Cheguei cedo. A galeria estava vazia. Os refletores apagados. Só o eco dos meus próprios passos. Thomas esperava junto à escultura de resina. Mãos atrás das costas. Olhar curioso e calmo. Parecia alguém que ouvia antes de falar. Então, é aqui que o silêncio vive, disse. Sem ironia, sim, respondi, e às vezes grita. Ele sorriu. Estudando as fissuras na resina, não tento entender a dor dos outros. Mas reconheço quando ela cria algo novo. Pausou. Queremos oferecer-te uma residência de 1 ano em Brooklyn. Espaço. Material. Liberdade total. Nenhum custo. Apenas trabalho e silêncio. Por um segundo. O mundo ficou sem som. A mesma menina que um dia ouviu, isto não é trabalho de verdade, agora ouvia, trabalha o que quiseres. Demorei a responder, por que eu? Perguntei. Por que não finges cura? Respondeu ele. Mostras o processo. Assenti, devagar. Sentindo o nó de anos de humilhação começar a desfazer-se. Aceito, sussurrei. Mas levo comigo o que ficou partido. Preciso lembrar de onde vim. Brooklyn cheirava a início. O ateliê era simples, janelas altas. Paredes brancas. Chão gasto de tinta antiga. A primeira noite dormi no chão, coberta por panos. O corpo exausto, mas a alma limpa. Não havia ecos de frases familiares a minar-me. Nenhum trabalho de verdade. Só o som da minha própria respiração. Nos primeiros dias, estranhei o silêncio sem ameaça. Tinha medo de não saber criar sem dor. Passei horas a olhar para uma tela vazia, esperando que a raiva voltasse. Ela não voltou. Veio outra coisa. Clareza. Pintei o nascer do sol visto da janela. Uma cor suave. Sem drama. E percebi. O contrário da dor não é o vazio. É a paz. As semanas tornaram-se meses. As mãos habituaram-se ao ritmo lento, ao som distante da cidade. As cores mudaram. Menos cinzento. Mais azul. Nas paredes. Pequenas frases a lápis que escrevia só para mim. A liberdade não é um prêmio. É uma escolha diária, quem não acreditou. Ensinou-me a persistir. A água não apaga tudo. Às vezes, limpa numa tarde. Recebi um envelope sem remetente. Dentro, uma revista de arte, Art for Motley. Página 17. O novo rosto da vulnerabilidade. Havia uma fotografia minha, eu. Junto a uma tela manchada de cor-luz, o cabelo preso. Olhar calmo, ri-me sozinha.
A menina do garagem tinha atravessado o oceano. No dia seguinte, o telemóvel vibrou. Número conhecido. A minha mãe. Li a mensagem devagar. Vi o teu nome numa revista. Suponho que nos mostraste que estávamos errados, sem pedido de desculpa. Sem afeto. Apenas controlo disfarçado de orgulho. Respondi. Não só duvidaram. Tentaram apagar-me. Isso não se esquece. Nem se perdoa. Apertei enviar e desliguei o telefone durante todo o fim de semana. O silêncio de Brooklyn era doce. Como um abraço que o tempo finalmente me devia. Alguns dias depois, recebi um e-mail de Thomas. O teu progresso tem sido notável. Prepara-te. Queremos mostrar as tuas novas obras. Pequena exibição. Sala fechada. Chama-lhe revisão, rime, revisão, sim. Era isso. Não um começo. Não um fim. Apenas a continuação do que sobrevive. O evento foi íntimo. Colecionadores. Curadores. Estudantes. A sala respirava expectativa. Mas eu não tremia mais. As paredes exibiam obras que nasceram da calma, não da dor. Cores em expansão. Linhas mais livres. E no meio delas, um vídeo novo. O reflexo das minhas mãos sobrepostas às imagens da antiga galeria de Chicago, o passado e o presente a dançar. Uma mulher aproximou-se e disse, emocionada: perdi o meu marido o ano passado. O teu trabalho fez-me lembrar que ainda posso respirar. Sorri-lhe com o mesmo respeito com que se fala com alguém que carrega o mesmo tipo de cicatriz. A arte não cura, respondi, mas abre espaço para o ar entrar ao fundo. Thomas observava. Aproximou-se e sussurrou. Tinha razão. Tinhas mais para dizer, e eu percebi. Ele não falava das telas. Falava de mim. Naquela noite, sentei-me no telhado do ateliê. A olhar para as luzes do East River, Brooklyn brilhava como uma segunda oportunidade. E pensei em tudo o que ficou para trás: a garagem, a água, o riso do meu irmão, a indiferença dos meus pais. Já não doía. Era só história. E as histórias, quando sobrevivem, transformam-se em asas. Fechei os olhos. A cidade respirava comigo. E, por um instante, a liberdade deixou de ser ideia, tornou-se corpo. 3 meses depois, voltei a Chicago. Não como a filha que fugiu, mas como a mulher que aprendeu a ficar inteira sozinha. Michelle tinha organizado uma conferência especial na escola de arte onde tudo começou, uma conversa sobre recomeços. Chamaram-lhe. Eu chamei-lhe, silenciosamente, o fecho do círculo. O auditório cheirava a tinta velha. Madeira polida e nervos jovens. Cadeiras cheias. Câmaras discretas. Estudantes a segurar cadernos como quem segura sonhos frágeis. Fiquei atrás do palco. Os dedos entrelaçados. A ouvir o burburinho crescer. Quando o apresentador disse o meu nome, a sala levantou-se em aplausos, quentes, sinceros, impossíveis de confundir com piedade. Caminhei até ao púlpito. O microfone estava frio. O coração não. Olhei o público pelos olhos atentos. Alguns tímidos. Outros famintos de algo que não se ensina em nenhum curso. Coragem. Há uns anos comecei. Disseram-me que a arte não era um trabalho de verdade. Hoje, sei que o trabalho de verdade é continuar mesmo quando ninguém acredita. Um silêncio bom caiu sobre a sala. Falei de processo. De fracasso. De reconstrução. Falei da água. Da dor. E da liberdade que vem quando deixas de pedir permissão para ser quem és. Mas a vida, com a sua ironia precisa, ainda tinha uma última cena guardada. Na penúltima fila. Um rosto familiar. Camisa cara. Sorriso ensaiado. Braços cruzados. Dylan.
O irmão que um dia segurou a mangueira e chamou a destruição expressão líquida. Ele observava-me com o mesmo olhar de sempre, mistura de provocação e desafio. Durante uns segundos, senti o passado puxar-me para baixo como uma corrente fria. Mas já não era a mesma. Agora eu sabia nadar. Quando chegou o momento de perguntas do público, as mãos levantaram-se. Uma estudante perguntou sobre inspiração. Outra sobre crítica. Então, lá atrás, Dylan levantou a mão. O ar pareceu parar. Luísa começou. Com voz segura demais. Como achas que alguém deve lidar com ambientes onde as pessoas simplesmente não entendem a tua visão? A pergunta, disfarçada de curiosidade, era um veneno educado. Parte da plateia percebeu. Ouvi risos contidos. Olhares trocados. Eu inspirei fundo. Toquei o microfone e deixei o silêncio crescer, até que ele próprio tivesse peso. Antes, respondi devagar. Eu achava que a melhor forma era provar-lhes, mostrar que estavam errados. E esperar que finalmente me aceitassem, parei. O som das respirações tornou-se um coro invisível, mas depois percebi algo melhor. Não tens de te provar a quem gosta de te ver afundar. Aprendes a nadar sem eles. O eco dessa frase percorreu o auditório como uma onda. Primeiro um par de palmas. Tímidas. Depois outra. Depois dezenas. Dylan desviou o olhar. Não disse mais nada. Levantou-se e saiu antes que o aplauso terminasse. Eu fiquei. Inteira. Não por ter vencido, mas por já não precisar vencer. Mais tarde, no corredor vazio, sentei-me sozinha num dos bancos de madeira. As paredes tinham cartazes coloridos com frases motivadoras, mas nenhuma dizia o que eu sentia, a paz de não querer voltar para o passado. Michelle apareceu com um café nas mãos. Foi perfeito, disse. Não. Sorri foi verdadeiro. É diferente. Ela riu-se e deixou o copo ao meu lado. Hyland ligou. Quer levar, revisão, a Nova York. E, talvez para Lisboa, sorri. Lisboa. Outro oceano. Outra margem. A água volta sempre, murmurei. Mas agora eu sei flutuar. A saída. O entardecer tingia o céu de cor laranja. A mesma cor que um dia escorrera das minhas telas destruídas. Fechei os olhos. Pensei na menina da garagem. Nas lágrimas. No medo. Na voz da mãe a dizer, trabalho de verdade. Tudo isso tinha sido o mar. Eu era o barco que aprendeu a não afundar. De repente, senti uma presença ao meu lado. Uma jovem segurava um bloco de desenho contra o peito. Desculpa, disse ela. Posso perguntar algo? Claro. Como é que deixas de ter raiva? Olhei-a com ternura. Não deixas. Transformas. A raiva é tinta. Cabe-te escolher se pintas ou destróis. Ela sorriu. Quase aliviada. E foi-se embora. Fiquei a vê-la desaparecer entre as portas de vidro. O reflexo no vidro mostrou-me algo que não via há anos. O meu rosto. Em paz. Sem medo. Sem necessidade de ser compreendida. Naquela noite, antes de dormir, escrevi no meu caderno uma última frase. O silêncio ensinou-me a gritar. A dor ensinou-me a criar. E agora? Aprendi a nadar sem eles.